Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados em solo brasileiro. E a gente vai diretamente para o estado do Paraná. Vamos conversar com o Modesto Félix Daga, que é vice-presidente do Sindicato Rural de Cascavel, lá no Paraná. Vamos entender então como que foi a safrinha de milho por lá. Seja muito bem-vindo, seu Modesto. Bom dia, Letícia. Bom dia, ouvintes da Notícias Agrícolas. É um prazer muito grande estar com vocês e para mim é uma honra poder falar com vocês sempre. Nós é que agradecemos, seu Modesto. Me diga uma coisa, como é que está o processo de colheita por aí? Já está só pelos acabamentos, praticamente finalizado? Letícia, praticamente o milho safrinha plantado dentro do zoneamento agrícola, ele está concluído. Alguns lugares pontuais que tem algumas pontas de milho para colher, são essas pessoas que plantaram fora do zoneamento agrícola para aproveitar o solo, mas são áreas que são áreas marginais, não são áreas contidas dentro de uma perspectiva de produção tecnicamente viável. Então, esse pessoal ainda não terminou de colher, mas isso é menos de 1%. Então, eu poderia dizer que a colheita normal do milho safrinha está concluída no nosso município. E, seu Modesto, outra questão que fica, né? Com a colheita já praticamente finalizada, qual que é a média de produtividade que se tem, então, com esse retrato de colheita já, né, praticamente terminada? Nós tivemos esse ano uma facilidade muito grande de cultivo do milho safrinha, porque nós conseguimos plantar na época mais adequada. A cultura da soja teve uma antecipação de 15 dias de maturação, praticamente o ciclo da soja antecipou 15 dias, e a grande maioria do milho safrinha foi plantado no mês de janeiro até metade de fevereiro, dentro da melhor época de plantio. A produtividade média nossa hoje vai ficar ao redor de 125 sacas por hectare. Isso é uma produtividade muito boa, comparado com a média do município. Por quê? Porque a nossa média normal é de 100 a 105 sacos por hectare. Então, nós tivemos um acréscimo de produtividade num ano excepcional que nem foi esse, de aproximadamente 20%, Letícia. E, seu Modesto, isso vai muito na contramão do que a gente tem visto em outras partes, inclusive do Paraná, né, que a gente vê em algumas regiões perdas bastante severas, e Brasil afora também, né, e justamente por causa do clima. Como que também a questão de pragas e doenças influenciou para além do clima para ter essa produtividade a mais do que o esperado? Na verdade, na nossa própria região aqui, quando você pega a região Beira-Lago, quando você pega a região mais para o norte do Paraná, nós tivemos quebras significativas de produção por causa da estiagem muito grande, tá? Tiveram praticamente 30, 35 dias sem chuva. O que aconteceu com as pragas na nossa região, no município de Cascavel? Nós somos beneficiados por várias chuvas a mais do que nos outros municípios. Isso nos deu um alento muito grande em termos de desenvolvimento da cultura e em termos de capacidade de produção. Com relação a pragas, principalmente a cigarrinha, que é o grande limitador nosso de produtividade hoje na região, o ataque dela foi, no início do plantio, houve um ataque bastante significativo, que foi controlado, claro, e depois a cigarrinha parece que sumiu do mercado, aqui da nossa região. Foi muito pequena o ataque dele na sequência. Quando houve um plantio praticamente generalizado às lavouras, teve área que se escapou com 2 aplicações, 3 aplicações de inseticida para cigarrinha, quando na média é fazer 5 a 6 aplicações. É importante eu dizer também, Letícia, que a gente utiliza tecnologia bastante alta aqui em Cascavel. A gente trabalha com adubação de cobertura, com uma adubação de base bastante forte, e a gente normalmente faz 2 aplicações de fungicida preventivas com relação à doença. Então, esse tipo de tratos culturais que a gente tem usado tem sido assim bastante eficiente quando você tem a condição climática também favorável. E esses fatores somados, mais claro, a genética da semente, que a gente tem todo ano um melhoramento de genética, principalmente com relação às traits que controlam a lagarta, que controlam outras pragas, e a gente está tendo, inclusive, a agricultura, utilização de bioinsumos, e isso tem feito com que a gente tenha uma produtividade um pouquinho acima da média,
Mas o grande fator preponderante foi chuva. Certo, seu Modesto. E olhando para isso agora, como é que está a preparação para a safra de soja que vem a seguir? Como que os produtores estão vendo tanto a questão climática quanto a questão de investimentos? A gente sabe que nesse caso, né, houve uma produtividade boa para o milho, mas a gente vê que os preços ainda não alavancaram. Como é que o produtor está ali de capitalização para fazer investimentos na safra de soja? Como é que vai ser a área? Vai ser área cheia? Como que está aí em Cascavel? Na verdade, a safra de soja, ela sempre vai ser cheia, porque é a cultura principal nossa. A cultura de inverno nossa é uma cultura secundária. Então, a soja é o que é o nosso carro-chefe, vamos falar dessa forma. O preparo do solo realmente está muito adiantado, principalmente com relação ao manejo das ervas daninhas. A gente está um pouco preocupado com essa condição climática que está se desenhando nos próximos 15 dias. Está previsto temperaturas muito baixas, inclusive com previsões de geadas em várias regiões, e isso vai afetar o trigo que está plantado, que está em fase crítica, com certeza, né? Nós estamos praticamente na metade de agosto, e o plantio nosso de maio, junho, o trigo está todo em fase crítica ainda, né? Isso vai prejudicar, mas se isso prejudicar, né, temos que esperar acontecer, não vamos chamar desgraça antes que aconteça, né? Mas se não gear também está ótimo, porque vai dar tudo dentro de uma programação. O que está acontecendo com relação aos insumos? Se fez, assim, um planejamento muito antecipado esse ano. A gente está fazendo muita troca esse ano, o barter, que chamam no comércio natural, que é a troca de insumos na colheita da soja, por soja na colheita, né? Para poder antecipar a aquisição desses insumos e utilizar tecnologia alta para tentar obter uma produtividade. Porque o desenho que está se desenhando com relação à soja, em termos de preço, não é muito bom. Então, a nossa margem de lucro talvez vai ficar muito estreita ou talvez até negativa se nós não nos prepararmos em termos de conseguir comprar bem e tentar travar alguma coisa num preço mais elevado do que a gente tem costumado fazer. Então, a orientação é o quê? É fazer barter num preço de soja para entregar soja na época da colheita, que o preço está razoavelmente bom, e tentar travar um pouco de soja a hora que o pique de mercado chega acima de 125, por aí, que é o que a gente está esperando, e tentar trabalhar no fio da navalha, vamos dizer assim, sabe? Tentar esperar para a gente poder ter um pouco de lucro nesse ano. Mas o desenho não é bom, eu preciso ser honesto com vocês, o nosso custo de produção está muito estreito em termos de custo com relação à previsão da receita. Nós estamos no limite, assim, praticamente de margem de lucro abaixo de 10%. Certo. Seu Modesto, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. O senhor é, claro, sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado, eu que agradeço e estou à disposição. É sempre um prazer falar com vocês. Um bom dia para todos. Tá, então estivemos com o seu Modesto Félix Daga, que é vice-presidente do Sindicato Rural de Cascavel, no Paraná, nos trazendo as informações a respeito da safrinha de milho, que já está praticamente toda colhida por lá, só ali algumas lavouras pontuais, né, alguns talhões pontuais que foram plantados um pouco fora da janela ideal e que estão ali ainda por colher, mas já dá para ter ali uma média de produtividade bastante consolidada e que, inclusive, vai na contramão do que a gente tem visto em outras regiões do país e até em outros municípios, do próprio estado do Paraná. Segundo o seu Modesto, a média de produtividade normal para o município é entre 100, 105 até 110 sacas por hectare. E nesse ano, as condições climáticas, as chuvas favoreceram o cultivo do milho por lá e a média de produtividade deve ficar entre 123 a 125 sacas por hectare, né? Como eu disse, contrariando, indo na contramão do que a gente tem visto em outras localidades. Mas, segundo ele, quando o assunto muda para a safra de soja que está vindo a seguir, a questão já muda de figura, porque, segundo ele, os custos de produção estão bastante elevados, existe ali um desenho de que deve haver ali uma questão de preços aquém do esperado, ou seja, o produtor deve trabalhar no fio da navalha e deve se antecipar, deve ali fazer muito as contas, colocar tudo muito na ponta do lápis para não ter prejuízo com a safra de soja, que é o carro-chefe
portanto, ali do estado. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.